Deus seja louvado, irmãos. Amém. Façamos a leitura onde o Senhor tem nos trazido adiante na Epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão. E como manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Essa epístola não tem assinatura de quem escreveu, contudo ela traz consigo uma profundidade enorme no que diz respeito ao conhecimento do Eterno. Se vê aqui expressa de forma clara uma compreensão bem aguda daquilo que é relativo ao mundo espiritual. E aqui nós vemos a declaração aberta de que Deus já havia falando há muito tempo com as pessoas. Isso se faz referência certamente ao Antigo Testamento. E Deus falava com as pessoas por intermédio de seus profetas, representantes da parte dele, para falar com o povo hebreu. Nesses últimos dias, aqui já faz referência ao tempo da graça, da vinda do Senhor em diante. Nos falou pelo seu Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Os irmãos percebem a palavra que aqui está exposta? Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, a expressa imagem. Então, irmãos, é diferente de Adão. Foi feita a imagem de Deus. Jesus não.
Jesus é a própria materialização de Deus. É expressa imagem, é a própria materialização de Deus entre os homens. Porque os homens buscam mestres, gostam de buscar mestres para si mesmos. Mas vejam, nenhum dos mestres que os homens se inclinam perante eles, nenhum deles carrega consigo as credenciais proféticas, mesmo para aqueles que podem não conhecer Jesus na sua divindade. Mas sobre ele existem anúncios antigos de homens santos, tomados pelo Espírito de Deus, que anunciaram sobre essa colocação feita na Epístola aos Hebreus. Isaías disse assim, olha que interessante, o seu nome será Emanuel. Emanuel não é o nome de registro de Jesus. Na frente, Isaías fala outra vez, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de paz. Nenhum desses nomes é nome de registro. Percebem vocês que o profeta fazia reporte à natureza divina daquele que é chamado verdadeiro homem e verdadeiro Deus? Anunciava clara e evidentemente que um dia Deus ia tomar carne, ia tomar assento entre os homens. Para quê? Porque aí nós temos que entender, irmãos, na realidade, e aqueles que porventura assistem esse culto e não são domésticos na fé, meditem nisso aí. Nós somos feitos à imagem de Deus, à sua semelhança fomos criados. Agora, a imagem de Deus em nós não é a nossa expressão facial, nem nossa compleição física. Por quê? Adão foi criado por Deus, mas existem duas naturezas na criação. A primeira é que Adão foi tomado da terra. Mas dentro daquele corpo, para que o espírito de Adão pudesse se relacionar com o mundo físico, era necessário que ele tivesse um ponto de contato com o mundo natural. Então ele recebeu um corpo. O corpo, sem o espírito, está morto. Mas quando o espírito entrou no corpo, aquele primeiro Adão, ele refletia a imagem, mas não era o resplendor da glória, era a imagem. A imagem não tem a mesma excelência do modelo que originou, porque Deus é infinito, e não há nada que se possa falar, isso é igual a Deus, porque Deus não tem par, nada. A palavra fala que nem os céus dos céus podem conter nosso Deus, nada pode contê-lo, ele não pode ser contido em lugar nenhum, por causa da sua grandeza e majestade, exceto que ele, por um amor muito grande, se faz presente dentro do coração daquele que ele criou a sua imagem. Essa é uma obra maravilhosa, porque Adão trazia alguns atributos que até hoje os homens trazem. A imagem de Deus no homem não se perdeu completamente. O grande problema é que, para entendermos isso, Tiago fala na carta dele. Com a sua boca, você bendiz a Deus e maldiz os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Tiago ainda afirma que a imagem e semelhança de Deus está nos homens. Mas ela está como? Talvez nós pudéssemos fazer uma analogia. Um grande fazendeiro, um proprietário poderoso, que tivesse um filho muito parecido com ele, fosse a sua imagem, e esse menino, semelhantemente à parábola do filho pródigo, ele saiu de casa e foi-se embora, e se perdeu na sua aventura.
comia bolotas de porco, que na verdade são uma espécie de vagem de sabor grosseiro, que os porcos comiam. Ele, como não tinha mais onde buscar comida, disputava a comida dos porcos. Devia estar barbudo, devia estar cabeludo, os cabelos desgrenhados, as unhas sujas, a sua veste toda suja, o seu rosto desfigurado pelo sofrimento. Quem olhasse naquele moço não falava: é filho do fazendeiro que eu conheço, porque a imagem, a feição estava escondida atrás de uma máscara de sofrimento. Mas ainda estava escondida lá atrás essa máscara. Atrás da máscara tinha ainda alguém que se parecia com o seu pai. Mas não dava para reconhecer mais. É isso que aconteceu com os homens. Alguns atributos dos homens persistem. Por exemplo, a inteligência. É um atributo divino. Um animal não tem inteligência. Tem habilidades. Inteligência não. Nós temos capacidade de fazer escolhas. Ninguém mais tem na criação, somente nós. Nós sabemos pesar o sentimento de justiça em nosso coração. Nós sabemos aquilatar sentimentos. Animal tem afeto? Tem. Mas o sentimento que está em nós de amor, de reconhecimento, não tem no mundo animal. Afeto sim, até a gratidão animal existe, mas a gratidão inteligente é superior à gratidão animal. Então os homens carregam com eles esses tributos ainda. Algumas pessoas não têm vida espiritual, são pessoas naturais, no entanto se observa nele algumas coisas excelentes, porque Paulo falou: quando os gentios praticam as obras da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, e confessam a lei gravada em seus corações, quer acusando-os, quer defendendo-os. Irmão, se tem gente em fora que guarda alguma coisa de Deus nele, nós temos que guardar muito mais do que eles. Nós temos que sair para a disputa para ser cada vez mais representante legítimo de uma imagem restaurada. Quando aquele menino voltou, ele já voltou desiludido com a sua própria história, porque ele tentou construir sua história fora do pai, e quem constrói a história fora do pai, desconstrói. Fora de Deus não há história a ser construída, fora de Deus não há trabalho que possa durar, fora de Deus não há nada que vale a pena. Sem Deus tudo está perdido. Sem Deus a sua história acabou, você é um miserável, cego, desgraçado e nu. Mas se Deus te amparar nos braços, você é a pessoa feliz, reencontrada. Aquele menino voltou, e os irmãos sabem, nem preciso entrar muito em detalhe, mas ele não voltou como um filho que reivindicava a sua posse de pai, porque já havia ele recebido a sua herança. Voltou ao quebrado, machucado, mas ele aprendeu uma lição. Na casa de papai eu nunca passei fome. Quantas pessoas estão buscando comida aí, irmãos? Em filosofias caídas, em caminhos perdidos. Cristo te dá comida de graça e não te cobra nada. Alimenta a sua alma, sustenta você na sua caminhada. Te chama de filho e filha, e ninguém te tomará da mão dele, porque aquele que ele elegeu não perde, ele batalha para o inferno. Voltou aquele menino, aquele moço. Eu sempre imagino essa cena, me vem na mente isso aí. Todo alquebrado, sujo, maltrapilho. E ele não queria reconhecer nem a condição de filho, ele queria a condição de empregado. Eu vou na casa de papai porque os empregados dele vivem melhor que eu. Glórias a Jesus Cristo! Se você tem alguma atividade nessa obra, levanta a mão para o céu, trabalha para o teu rei, com carinho, com zelo, com alegria, porque trabalhar para Deus é investir na eternidade. Aleluia! Isso vai regimentar alguém que está ouvindo essa pregação. Volte a trabalhar para o rei. Você correu da casa do rei, essa palavra te busca hoje nessa pregação. Aleluia! Você vai buscar alguém aí escutando essa pregação. Um laço vai te amarrar, um laço chamado afeição. Uma corda vai te prender, chamada amor. Volta-te para mim, que eu me voltarei para ti, te diz o teu Senhor. Aquele menino caminhava, irmãos, e pensando: vou pedir emprego para papai.
Basta de sofrer, estou cansado de chorar. Estou cansado de passar fome e vergonha. Eles falaram, seu menino está voltando. Está voltando, meu filho? Meu filho, O menino falava, papai, eu quero ser um empregado, me aceita como empregado na sua fazenda. O papai falava, eu quero meu filho de volta. Estou com saudade do meu filho. Aleluia. Ô irmão, oxalá que essa palavra traga alguns filhos de volta para a casa paterna. Hoje, nessa pregação, eu sinto o Espírito de Deus me visitar, irmão. Aleluia. Ó filho, volta para a casa do seu pai. Tem um chamado hoje aqui nessa pregação, irmãos. O pai chegou. Olha como nós somos, irmãos. Olha como nós somos. Olha como é a nossa natureza. O irmão dele viu que o irmão chegava e o pai preparou uma festa tão grande e matou um bezerro cevado e fez tocar aqueles sons de alegria, mandou tocar música lá na fazenda, falou, meu filho estava perdido e voltou, ele morreu, mas agora ele voltou a viver. É isso que aconteceu conosco, com a humanidade, irmão. Todos perdidos, e Jesus veio estampar em nós a imagem que estava ofuscada, desgrenhados cabelos, barbudos, sujos, cheirando mal com as unhas pretas, as vestes rasgadas. É isso que ele fez. O resplendor dele, projetado em nós, restaura nossas vestes. O filho não quis entrar na festa. Eu não vou na festa. Por quê? Porque esse seu filho aí foi para o mundo e se perdeu, o senhor faz essa festa toda. E eu sou sincero e fiel, o senhor nunca matou nem um cabrito por minha causa. Mas meu filho, você é meu filho, tudo que é meu é seu. Você não entende? Irmãos, todos que estão aqui na fé, nós herdaremos a glória. O senhor falou assim, olha a oração do senhor. Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Tudo que é meu é seu. Vocês entendem essa questão? Nós fomos feitos herdeiros de toda a glória de Deus. Não é uma pequena herança. A glória de Deus passou a ser da igreja. Cristo, com o Novo Testamento, ele marcou nos cartórios dos tribunais eternos um direito irrevogável de herança. Por isso que aqui na terra, às vezes te falta uma coisa, falta outra, e tem muitos que estão aí para o mundo, volta falando em língua, tendo uma virtude tão grande. Eu estou aqui todo o tempo, não tenho, ele chegou agora, está cheio de virtude. É o filho que voltou para a casa do pai. O pai está contente, o pai está chorando de alegria, e você não quer entrar na festa. Aleluia. Meu filho, o menino preparou o discurso. Papai, me dá um emprego, isso que ele ia falar. Filho, pulou no pescoço dele, beijou, abraçou ele, chorava. Volta para casa, meu filho, desde que você saiu daqui eu estou com saudade. A imagem restaurada, irmãos. O resplendor de Cristo é isso. Ele está restaurando a humanidade. Nós temos que aprender esse caminho da reconciliação. Porque, irmãos, aqui nessa carta, sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Estava escrito assim, os que habitavam na sombra e vale da morte, na escuridão das trevas, viram uma grande luz raiar. Que luz é essa que raiou aqui? E muitos não viram, mas teve quem viu. Essa luz raiou, tinha uns homens lá no campo, uns homens simples, tomador de conta de ovelhas, viram as estrelas, uma voz, tem alegria no céu e paz na terra, aleluia, nasceu o Salvador do mundo. Irmão, o rei Herodes, toda a culpa de Roma, o poder do Império Romano, todos eles não escutaram nada, mas lá no campo, uns homens simples escutaram, porque essa graça não passa pelo crivo das autoridades humanas, passa pela revelação no coração dos homens simples. Irmão, pegou lá uns homens lá no campo, foi atrás o resplendor da glória estava ali, a luz que brilha. A luz que brilha. O oriente do alto que visitava o homem, a estrela da manhã que apareceu, envolto em panos, dentro de uma cocheira, porque nem estalagem tinha. Um ambiente pobre.
trouxeram incenso, mirra e ouro, salvo o melhor juízo. Nós viemos aqui adorar o Rei dos judeus. Nasceu, a esperança chegou. Olha, querido, o tempo da vinda do Senhor foi um anúncio de boas novas. Mas olha, agora, breve tempo, não sabemos quando, vem o retorno dele. Vai ser muito melhor. Agora não vão ser os magos no campo, vai ser a igreja debaixo do sol. Aonde você estiver, por onde você estiver, você vai escutar o seu nome. E não é esse nome que sua mãe te deu no cartório, nem que seu pai registrou, não. É um nome lá em cima. Nome que está lá em cima nos registros eternos. Já leram o que foi escrito? Abriram seus livros e abriu-se o livro da vida. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Você lá embaixo, o Senhor te chama, um nome impronunciável. Levanta aqui, ó príncipe. Desfilando no meio daquela corte celestiais de anjos. Você vai ter seu nome registrado na eternidade, passando no século, entrando dentro do palácio. Esse aqui passou debaixo das barbas do dragão. Foi tentado, provado. Passou por todos os processos, mas nunca deixou de me amar. Toma assento comigo. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. O que é meu vai ser deles. Aleluia. Não é ouro, não é prata, é glória divina. É poder, é majestade, é conhecimento, é regozijo, é alegria no Espírito. São os tabernáculos da glória. Um dia ele nasceu de uma mulher. Era o verdadeiro homem. Mas o Deus que sustenta, aqui fala que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Até o ímpio é sustentado pela força de Deus. E pasmem-se, porque pode parecer estranho. Até o inimigo, ele está debaixo da sustentação de Deus. Porque no dia que Deus tirar a sustentação dele, ele vai para os abismos de lá e nunca mais vai sair. E ele só está aqui porque ele é útil. E alguém dirá, que utilidade pode ter o inimigo? Ele separa o joio do trigo, o sincero do falso. Ele te põe na guerra e te fala, eu não largo o Senhor de jeito nenhum. Haja o que houver, eu sigo adiante. Aleluia! Pode acontecer o que acontecer, como o salmista fala, ainda que essa terra se parta pelo meio, eu farei menção do meu Senhor. Eu sigo adiante. Porque você já foi experimentado, você já passou em processos difíceis, em ruas apertadas e caminhos estreitos. Muitas vezes o teu adversário tinha certeza que você ia negar e você não negou. Ele jurou que você morria e você está vivo. Ele jurou que você caía e você não caiu, porque Deus te sustentou. E Ele vai te sustentar até o fim. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e você não cairá. A mão do Todo-Poderoso te sustentará. A voz do Altíssimo raiará debaixo dos tabernáculos da tua casa. Aleluia! Aleluia! O Todo-Poderoso acenderá uma lâmpada na tua tenda. Ninguém fará escuridão morar na casa que Cristo acendeu. Recebe essa palavra. Haverá luz nos tabernáculos teu. Aí é um tabernáculo eterno, aonde o Senhor conquistou, terra conquistada, está chancelada com o sangue de Jesus, os umbrais de entrada, não tem entrada nenhuma força estranha, porque quando passa por você, tem o nome de Cristo escrito na sua testa e a lei gravada no seu coração. Ó bichinho de Jacó, o nome de Deus está em cima da sua cabeça. A hora passou, mas a imagem do Todo-Poderoso vai sendo restaurada. Já pensou aquele moço de barba feita, cabelinho cortado, com perfume, com anel no dedo, com uma roupa de príncipe, assentado na mesa com o rei e o pai chorando, filho, você está bonito. E quem estava do lado falou, igualzinho o pai, e a cara do pai, parece com o pai, e nós todos vamos parecer com o pai, na casa do rei. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Nós vamos ler no livro dos Salmos, no Salmo 133. Livro dos Salmos, Salmo 133.
Glória a Jesus. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Até aqui. Amém. Glória a Jesus. Louvado. Aleluia. As crianças que estão em casa, esta palavra que Deus tem trazido hoje, a leitura do Salmo 133, foi escrita pelo rei Davi, aquele que venceu o grande gigante Golias, o que era pastor, o que foi ser depois rei de Israel, e ele compôs muitos salmos, e todos eles com uma riqueza incrível de seu conteúdo no que diz respeito à adoração a Deus, a servir a Deus, a reconhecer a majestade divina que é o Deus a quem nós servimos. E neste salmo, ele destaca algo que, quem dera se todos entendessem a essência dele. Quando nós falamos que ele aqui destacava a importância que os irmãos vivessem em união, logo nós imaginamos os quesitos da tolerância, da fieldade, da não suspeita mal, do bem-querer e coisas dessa natureza, que são virtudes maravilhosas que compõem uma outra situação na palavra, não propriamente a união destacada neste salmo. Quando nós perdoamos, quando nós entendemos o próximo, quando nós temos em nós a característica que não nos faz duvidar ou fazer o mal, ou criticar ou condenar, nós estamos exercitando a caridade, que a caridade ela é sofredora, ela não suspeita mal, ela perdoa, ela aceita, ela sofre, não tem nada por leviandade. Essa é a caridade. Mas neste salmo, o que o rei Davi quis destacar era o amor fraternal, e dizendo ele, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união diz respeito a muito mais do que estar juntos. Você pode, nesse momento, estar na sua casa, e o seu vovô e a sua vovó estar lá num outro lugar, numa outra cidade, num outro país, bem distante de você. Mas se você tem com ele os preceitos desta união, você está ligado em um mesmo sentimento. Esta união não significa sempre estar juntos, mas significa estarmos na mesma comunhão. Glória ao Senhor. Não significa concordarmos com tudo que vemos ou recebemos, mas significa estarmos no mesmo espírito. Esta união é mais profunda do que estar juntos, pois que quando Deus, conversando com Adão e com Eva, após eles terem feito coisas que não são boas, que aqui diz quão bom e quão suave é. O que é bom? É tudo aquilo que nos agrada, que faz bem para nós. Suave, o que é? Aquilo que não pesa, aquilo que não é difícil de fazer. Aí fora diz assim, suave, quer dizer, é tranquilo. Não é assim que vocês falam? Um dia, o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva desagradaram a Deus e fizeram coisas que não eram boas.
Então Deus colocou sobre eles um peso muito grande. E naquele tempo, preste atenção nisso, quando você fica um dia sem falar com o papai, com a mamãe, tio, titia que fica próximo de você, ou aqueles que cuidam de você, você às vezes acorda chorando, na madrugada sai da tua caminha e vai procurar a cama do papai porque está com medo. Por quê? Porque todos os dias aquela pessoa que te dá a comidinha, que te dá a proteção, está lá com você. Mas se ela viajar, você chora, você fica triste, você tem febre. Por quê? Porque ela não está junto. Quando ela volta, aí você sara, você até come mais, você fica melhor. Não é assim? Por quê? Porque quando a gente tem alguém que cuida de nós, a gente tem uma palavrinha que chama segurança e outra que chama confiança. E aí pode acontecer tudo, porque se nós estamos com quem cuida de nós, nós nos sentimos protegidos. O homem, todas as tardes, Deus vinha falar com ele. Falava com ele, falava com a mulher, conversava com eles. Mas quando o homem fez uma coisa que não era boa, o Senhor Deus falou para eles que eles pagariam por aquilo. E a partir dali, não tinha mais aquela conversa diária. O homem separou Deus, o homem dele, e não mais se falavam na tarde. E aí o que aconteceu com o homem? Começou a trabalhar para poder se sustentar, ter dores, ficar doente, ter coisas tristes na vida dele, porque quem protegia não estava mais junto, quem cuidava não estava mais lá. Então essa união que esse salmo fala, é uma união que veio numa pessoa maravilhosa, incrível, poderosa, que nasceu igual vocês aí que estão em casa, pequenininho, veio na terra na forma de uma criança chamada Jesus. Ele nasceu e aí cumpriu o que está aqui, e nós encontramos nas cartas, que em Cristo voltou-se ao homem a congregar todas as coisas com Deus. Então aquela separação que houve lá atrás, quando eles fizeram uma coisa que não era boa, quando Jesus, nosso Senhor, o pastor, que nós recitamos e que nós tanto admiramos, e que nós falamos que nós seguimos Ele como ovelhas do seu rebanho, como cordeirinhos que vocês cantam, quando Ele nasceu, Ele congregou todas as coisas novamente em Deus. E aí o que aconteceu? Nós alcançamos essa união. Quem está com Cristo está unido a Deus. Quem está unido a Deus tem proteção. Glória ao Senhor. E aí as nossas dores, as nossas aflições, os nossos desesperos, eles são acalentados. Sabe o que é acalentar? Acalentar é quando você está desesperado por alguma coisa e você abraça a sua mamãe e ela põe você assim nos braços dela e ainda faz assim com a mão, dá um tapinha de carinho, e você se sente, olha, como quem pode dizer, aconteça o que acontecer, eu estou nos braços da minha mãe. E aí o que é que o Senhor Jesus trouxe para nós? A Mãe Palavra, que nos abraça e nos congrega em Cristo, que novamente nos permite falar com Deus todos os dias, as manhãs, as tardes, as madrugadas. Chegamos aos pés dele, ajoelhados, e conversamos com ele. E quando nós conseguimos ouvir dele através da comunhão, nós percebemos que estamos com ele ligados nessa comunhão, levantamos da oração. Ainda que a terra negue o fruto, ainda que não aconteça nada de bom na vida terrena, nós cantamos, nós assobiamos um hino, nós saltamos de alegria, porque o Senhor é o nosso pastor, e do que nós precisamos Ele não deixa faltar nada. Glória ao nome do Senhor. Então vocês que estão ouvindo essa palavra em casa, vocês crianças e até a mocidade também, guardem isso no vosso coração. Esteja nessa comunhão, unidos em Cristo, unidos em Cristo, e nada te abalará. Glória ao Senhor. Pratique esta palavra e vocês serão mais do que vencedores nesta graça. Quando o salmista destacou a importância desta união, quando ele destacou a importância, o quão bom e quão suave é que os irmãos
vivessem em união, ele estava demonstrando, ele queria mostrar, ele queria falar, ele queria transmitir, pôr para fora o que o coração dele estava sentindo. Que esta união era tão poderosa que mesmo distantes, ela seria como se fosse a unção que ele cita aqui, do precioso óleo sobre a cabeça do sacerdote Arão, que quando foi ungido, aquele óleo desceu em todo o seu corpo e até as partes mais baixas do corpo foi atingida pelo óleo. Ele passou isso para demonstrar que esta união fazia isso. E não contente com isso, ele dizia, é como o orvalho de Hermon, um monte muito alto, que em volta dele tinha montes menores, tem ainda, existe, e ele via aqueles montes do local chamado Sião, que era conhecido como cidade de Davi, onde tem neve eterna, e quando o sol reflete nesta neve, ela se derrete um pouco e ali nasce, são as nascentes do Jordão, as águas vão descendo, vão regando à sua volta, ainda que um terreno árido, brota o verde, os montes à sua volta não falta vida, porque recebe aquele orvalho, recebe aquela seiva. Então ele queria dizer, olha, o óleo na cabeça do sacerdote, ele atinge todo o corpo. Ou então os montes em volta do Hermon, é maravilhoso, o Hermon na sua imponência, no seu tamanho magnífico, a hora que aquilo vem, aquela água pura, vai regando, vai brotando um ramo novo. Esses montes, se eu pudesse dizer, eles seriam bem-aventurados, porque estão ali, glória ao Senhor, vivendo, desfrutando do que vem do Hermon. E nesta manhã, nesta palavra, quem é aqui a segurança para nós? É Cristo. Ele está nesta figura do sumo sacerdote, ele está nessa figura do grande Hermon, eterno, eternizado pela vida onde está a água, e quem estiver à sua volta, quando o sol da justiça raia pelo poder da palavra, as suas nascentes começam a distribuir a água viva, e é esta a palavra que Deus manda hoje. Nós estamos entrando num novo momento, uma nova história, um novo ciclo vem vindo por aí, mas o Hermon está lá com a sua neve eterna, aquecida pelo sol da justiça. Não te faltará água, não te faltará alimento para a sua alma. Que nesta manhã, por esta palavra, nós tenhamos, irmãos, a união em espírito. O irmão pode estar agora no Japão ouvindo esta palavra, o outro pode estar na Austrália, o outro na Itália, o outro na Dinamarca, aonde for, em todo esse imenso Brasil, o Hermon vai começar a soltar do seu orvalho. Bem-aventurado quem está à sua volta, no mesmo sentimento e espírito desta palavra. Se você precisa de fé, vem umas gotinhas de fé sobre a sua alma. Se você precisa de força para rever o que você viveu nesta graça, a palavra te anuncia, vem chuva sobre você, trazendo as forças que você precisa. Se você perdeu o conceito de graça, a esperança de dias melhores, mas a tua alma geme com gemidos inexprimíveis, o Senhor te diz, quão bom e quão suave é esta manhã, que o Criador está reunindo todos os montinhos menores à sua volta e vai abraçar-nos com esta palavra. Irmão, irmã, olha o que Deus vai fazer aqui agora. Glória ao nome do Senhor. A união é como uma veia que leva o sangue em todo o corpo. Tem ali o dedinho do pé que ninguém está vendo, está lá na planta do pé. Tem aqui o cérebro, de onde procede o pensamento e as decisões do corpo, mas pelas veias o sangue corre, vai lá no dedinho, passa em todo o corpo, sobe na cabeça e desce. Que esta palavra vá, atinja os idosos, os de meia idade, a mocidade, as crianças, aquele que está precisando de vitamina, ela vai chegando até você. Você tem
algum dom, alguma especialidade da parte de Deus, irmão, que Deus te deu como excelência do céu, olha, não vai te faltar. Sai um pouquinho aí na união do Espírito, distribui para quem está precisando. Aquilo que o Senhor tirou de você brota, porque o orvalho do Hermon não seca, e o que chegou na terra seca rega, e uma semente nova brota. Glória ao nome do Senhor. Dá para você agora abrir seu coração e permitir-se em sentir a presença desse Deus que está mandando esta palavra. Quantos que já não dão mais glória ao Senhor, a terra secou. Quantos que já não choram mais, as lágrimas secaram. Quantos que não creem mais nas novas línguas, não creem mais nem mesmo na palavra. O descrédito tomou, as notícias, as fake news e as coisas que o mundo traz enfraqueceram a nossa fé. Mas diz o Senhor, Deus aquecendo o Hermon, não faltará vida na terra. Glória ao nome do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Perdoar é bom, suportar é bom, ser sincero é necessário, é bom, é importante, ser fiel é bom, é importante, mas não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, dizer que perdoa, dizer que ama e não estar na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma comunhão, no mesmo sentimento. Porque se o teu sentimento é o mesmo, como está escrito na palavra, a hora que um chora, todos choram juntos. A hora que um tem uma dor, todos sentem junto. É o mesmo corpo, é o mesmo espírito, é a mesma palavra, é o mesmo Senhor, é o mesmo Hermon. Não tem homem que tenha este poder de ajudar a tua alma, mas o Senhor tem, o Senhor tem. Se a tua fé está num homem, numa mulher, a tua fé será nula, mas se ela está em Jesus Cristo, Ele está como os montes que estão no seio, que está no centro dos montes de Sião, o Hermon. E agora na figura do sumo sacerdote, ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros, intercede ao Pai pelas nossas almas e diz ao Senhor Deus como filho: Pai, socorra os que eu comprei com meu sangue, porque é tempo de fazer uma renovação no meio do povo cristão. É tempo de desafiar a ciência, a história, os fenômenos da natureza, os princípios de teorias e teologias que estão surgindo com as novidades do mundo, e exercitar o poder da fé. Você pode ser fraco, mas esteja na união da palavra, e na tua fraqueza, diz o Senhor, vou manifestar a fortaleza. Receba a força de Deus por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Dizia ele: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde é este ali? Aonde é este lugar? Ali é um lugar. Aonde está este lugar? Será no Hermon, lá, irmãos, aonde ele está realmente firmado? Se for, nós aqui estamos muito longe disto, porque não podemos viajar para lá. Ainda que pudéssemos pagar uma passagem, não poderíamos viajar, mas ali é no monte de Deus. Hoje Hermon está num lugar da terra, mas Cristo é onipresente, está em toda parte. É em Cristo, é ali no Senhor Jesus que está a nossa fortaleza. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que bênção é esta? Não são as materiais, porque esta Deus proverá a cada um conforme a sua permissão, mas são as bênçãos espirituais. Você crê nesta palavra? Crê que o Senhor pode passar agora nestes montinhos pequenininhos que nós representamos aqui em toda essa face da terra? Quão bom e quão suave é sentir agora o óleo de Deus tomando a cabeça que é Cristo e atingindo nós como membros deste corpo. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode passar tudo,
passe tudo, a terra pode mudar, os poderes dos homens trocam de mãos, os governos se abalam, mas quem estiver na união desta palavra permanecerá para sempre firme. E aqui, não neste lugar que nós estamos, não numa igreja com placa na frente, mas em Cristo, que é a cabeça da igreja, de quem crê na salvação. Ali em Cristo está a ordem da bênção e da vida. Quem nele crê jamais morrerá. Você crê em Jesus Cristo como seu fiel Salvador, amigo fiel e pastor da tua alma? Irmãos, pela ordem da palavra, o Senhor disse: ordena a bênção e a vida para sempre. Que esta palavra traga esta ordem de bênção, 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 não a bênção material que todos nós buscamos enquanto desejo da carne, mas a bênção espiritual, sentir Deus na alma, falar em novas línguas pelo Espírito de Deus, sentir a virtude do Espírito nos tomando, ter força de expulsar os demônios, não somente aonde tem alguém possuído, mas aqueles que perturbam o nosso pensamento e a nossa mente pelas madrugadas. Temos força de dizer em nome de Jesus Cristo: saia do meu pensamento o que não é santo, o que não é sagrado, o que não vem de Deus. Irmãos, glória ao Senhor, que esta virtude venha nos tomando agora. Os irmãos creem com certeza que Deus está tomando muitos ali atrás desta filmagem que estamos vendo aqui. Aqui tem um aparelho, mas o óleo de Deus não depende da tecnologia, Ele está abarcando todos que estão crendo nesta palavra. Sejam, pois, ungidos com este óleo do amor fraternal, ligados em Cristo, vivos em Cristo, firmados em Cristo. Nada e nenhum mal nos deterá. Levantemos e vamos-nos daqui. Não temos nada com o mundo, a nossa pátria está no céu, e é ali que está ordenado as bênçãos e a vida para sempre. Você pode dizer: estou quase morto. Quem está quase morto ainda respira, ainda que seja por aparelho, ainda não morreu. Não, então tem jeito. A palavra chega aí e te diz: vida, vida, glória ao nome do Senhor. Haja vida na igreja, haja vida no coração do moço, das crianças, das famílias, haja vida num casal. Quantas vezes dormem juntos e tem uma parede que os separa porque não estão unidos? Há uma separação total de espírito, só dois corpos que coabitam, mas não há união de espírito. Seja derrubado o muro da separação, o muro da inimizade, o muro da discórdia, o muro da incredulidade. Aleluia! Que o Espírito desta palavra nos una num só sentimento, e vamos juntos avante. Vamos ao templo, vamos adorar, vamos servir, vamos crer, vamos buscar, vamos esperar. Deus vai nos visitar com a sua glória. Aleluia! E olha lá, se os seus dons não passem por aqui agora. Aqui não é este lugar, é aqui onde nós estamos agora. Um aqui, outro do outro lado do mundo, mas em Deus estamos no mesmo ambiente. Santo é o Senhor. Vivamos este momento na graça e recebamos o orvalho que vem vindo do ermo. Saiamos daqui sentindo o frescor que traz este orvalho sagrado, e aonde não brotava mais, começa agora a brotar a semente da esperança, da fé, da certeza e confiança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não haverá poder no mundo e nem nas trevas que nos tire o prazer de sentir Deus neste momento que estamos agora. Vamos orar, agradecer a reunião e já vamos levantar. Mas Deus nesta oração há de visitar a terra, glória ao Senhor, e restabelecer comunhões, restabelecer amor, restabelecer sentimentos, e até dons que já se foram, na verdade não morreram, eles se calaram por uma prova prolongada,
quebrada. O Senhor vem no finalzinho da palavra e diz: filho, filha, quão bom e quão suave é saber que mesmo fraco você está unido na minha palavra. Acorda, é tempo de levantar para uma nova batalha, mas te dará Deus novas forças, novas virtudes e novos poderes na graça para você vencer o mundo e o pecado e lá na frente desfrutar a bênção e a vida que é para sempre. Glória ao nome do Senhor. Esta palavra Deus nos manda para nos lembrar enquanto vivermos. Olha o tempo que nós passamos fora da igreja, enquanto fisicamente falando, mas estamos na união da palavra, ligados no mesmo Espírito. Irmão, a presença do Senhor que nos traz esta palavra nos confirma para anunciar. Se for preciso derramar os dons dos céus na virtude da palavra, seja que for necessário, assim Deus fará, mas alcançará muitos crentes na terra, cristãos que estão aí escondidos nas cavernas da solidão e da incerteza, e fará uma nova união para um novo momento enfrentarmos o mundo e sermos mais do que vencedores. Leva esta palavra e saia deste ambiente espiritual fortalecido pela palavra. Vivamos numa união em Cristo e Cristo nunca nos deixará. Deus seja louvado. Amém. Aleluia.